Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E vamos hoje para mais uma palavra que o Senhor direcionou ao meu coração. E o Senhor me direcionou para essa palavra no dia de hoje sobre os tipos de oração que a gente faz diante de Deus, sobre como a gente se relaciona com o Senhor. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter um ritual ali com o Senhor, tem que ter palavras bonitas e eloquentes na presença de Deus, tem que falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e tal e tal. E não, a gente precisa só ter um coração sincero diante de Deus, um coração quebrantado e contrito diante do Pai, porque isso agrada ao Senhor. E a gente muitas vezes fica confusa como orar, como falar com Deus. Será que Deus está me ouvindo desse jeito que eu estou falando? Será como que Deus quer que eu ore? Mas essa não precisa ser a nossa preocupação. A nossa preocupação precisa ser só ser sincero com Deus. Então, se você está sendo sincero diante do Senhor, pode ter certeza que Ele está ouvindo a sua oração. E é dentro dessa sinceridade que o Senhor me direcionou para essa palavra aqui, de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Porque na nossa sinceridade com Deus, a gente precisa ali confessar os nossos pecados. Falar para Deus, ó Senhor, eu fiz isso, isso e isso, e eu não sei como arrumar isso, eu não sei como consertar essa bagunça que eu fiz na minha vida. E ali você vai conversando com o Senhor, como quem conversa com um amigo. E você vai conversando, você vai contando, você vai despindo ali o seu coração diante de Deus. Porque quando a gente é sincero com o Senhor, a gente encontra graça e favor diante do Pai. Porque a gente mostra ali humildade diante de Deus, a gente mostra, a gente tem o temor do Senhor. E não adianta, gente, a gente ficar querendo esconder alguma coisa de Deus, querendo colocar palavras bonitas diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece de dentro para fora, Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo nos conhece. E aqui no versículo 14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E como é essa constância no temor do Senhor? É a gente estar orando constantemente, é a gente estar se arrependendo constantemente. Mas, assim, eu vou dizer para você que o remorso por ter feito algo errado, o remorso por ter pecado, é diferente do arrependimento. O remorso, ele vai causar em você culpa, vergonha, constrangimento e tudo mais. E vai trazer aquele peso, assim, aquele remorso que você vai ficar remoendo aquilo, e não vai se livrar desse peso. E é diferente do que o Espírito Santo trabalha em nós, quando a gente é sincero, entrega aquilo nas mãos de Deus de uma vez, a gente não fica tentando consertar os nossos próprios erros, porque a gente só vai aumentar ali o remorso dentro da gente. Então, quando a gente entra nesse lugar de arrependimento, é um arrependimento que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos levar a um arrependimento genuíno, que a gente não vai ficar com aquele remorso no nosso coração, mas a gente vai sinceramente, com sinceridade diante de Deus, arrepender dos maus caminhos e nos converter dos maus caminhos. Porque às vezes a gente peca e fica com aquele remorso ali, pede perdão para Deus, e ao invés de entrar nesse lugar de arrependimento com o Espírito Santo, a gente fica remoendo aquilo e a nossa culpa vai aumentando, aumentando, e a gente vai colocando para debaixo do tapete. E é essa constância que o Senhor quer da gente, com constância em se limpar e não jogar as coisas, os remorsos para debaixo do tapete, a culpa para debaixo do tapete. Porque senão aquilo ali só vai aumentando, aumentando, aumentando. Imagine a sua casa, o seu quarto que você tem que limpar. Você deixa de limpar um dia, aquela sujeira já fica ali. Deixa de limpar o outro dia, vai aumentando a sujeira. E ali é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. A gente tem que estar constantemente no temor do Senhor. Porque se a gente está nesse lugar de temor de Deus, a Bíblia fala que a gente não deve temer os homens, que pode matar a nossa carne, mas temer o Senhor, que é quem conduz a nossa alma. Esse lugar de uma oração sincera diante de Deus vai revelar o nosso temor diante dele.
Quando a gente faz algo de errado, a gente peca, a gente fica com remorso, com vergonha de homens, com vergonha das consequências do pecado, com medo das consequências do pecado. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve temer o Senhor. A gente vai prestar conta para Ele. Quando a gente peca, a gente não peca só sobre as leis naturais, sobre os princípios aqui dessa terra, de lei da semeadura e colheita. Não é só isso. A gente peca contra um Deus eterno. E a palavra do Senhor fala que há pecados que levam à morte. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, que é o nosso advogado fiel. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Então, aqui é um princípio de concordância que a gente tem que entrar com o nosso inimigo. Por quê? O inimigo da nossa alma, o Satanás, ele é o nosso acusador. E no livro de Jó vai relatar justamente isso aqui, que Satanás, o inimigo, foi lá diante do tribunal de Deus acusar Jó. E Jó era um homem reto e íntegro diante do Senhor. Mas ainda assim, Satanás achou uma brecha ali para acusar Jó. Então, por isso que aqui ele fala, ó, vá depressa. Entre depressa de acordo com o seu adversário, ou seja, confesse. Seja sincero, porque ele vai te acusar. Então você seja sincero diante do Senhor, diante do tribunal de Deus, diante do trono do Senhor. Fala assim, ó Deus, Satanás está me acusando e realmente eu fiz tudo isso daí que ele está falando, Deus. Realmente eu fiz tudo isso. Mas eu quero aqui agora me arrepender. E ali você vai conversando com Deus e entrando no arrependimento, porque é o Espírito Santo que vai conduzir. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Deus vivo que a gente vai sendo redimido, que a gente vai sendo levado a esse arrependimento através do nome santo e poderoso de Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Porque a nossa dívida foi paga por ele, pelo sangue de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então não adianta a gente querer fazer as coisas e ficar querendo esconder do Senhor. Não adianta a gente errar e achar que não vai ter consequências. Tudo tem consequências. Davi, quando adulterou, ele foi confrontado pelo profeta. Ele foi confrontado porque ele ficou com o coração dele endurecido. Porque ele mesmo não caiu em si. Ele mesmo estava ali perdido nos próprios pecados. Ele se relacionou com Betseba, ele matou o marido dela, depois ela engravidou e tudo mais, e o profeta foi levado para confrontar Davi. E ali Davi, no confronto que o profeta teve com ele, no confronto ali que o Senhor permitiu que chegasse até ele, Davi encontrou misericórdia, porque ele confessou, ele caiu em si, ele se voltou para os pés do Senhor. E lá no Salmo 51 ele diz assim: Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. No versículo 12 diz assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. No versículo 17: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, ele dá graça àqueles que vão até ele com o coração sincero, com o coração quebrantado, contrito diante de Deus, que fala assim: Senhor, eu sou falho mesmo, sou cheio de pecado mesmo, eu preciso, eu careço da graça do Senhor urgentemente, e agora, o quanto antes, me lava agora, me limpa agora. Não deixa para depois não, Senhor. Não quero mais deixar para depois. Não quero deixar pendência na minha vida mais. Me limpa, Senhor. Assim como Davi pediu aqui, a gente tem que estar com esse coração sincero, sensível,
que fala que quando você já pecar ali na primeira vez, o Espírito Santo já vai te alertar e você, Senhor, me acode, me socorre, me ajuda. Você já corre para os pés do Senhor. Você não deixa que o pecado afaste você do Senhor. Você não deixa que o pecado endureça o seu coração. E isso a gente só vai conseguir se a gente andar constantemente no temor do Senhor. É todo dia, é toda hora. A gente precisa ser limpos pela palavra de Deus, como fala lá em João 15. Estar constantemente nos lavando, porque todo dia vai ter uma luta diferente, todo dia o pecado vai bater na nossa porta, todo dia vai ter algo para querer nos tirar da presença de Deus. E a gente tem que estar com esse coração simples diante de Deus, sincero diante dele, dependentes do Senhor a todo momento. Não é à toa que o Senhor nos compara como ovelhas que dependem do pastor. A ovelha é um animal totalmente dependente do pastor. Porque se não tiver o pastor, a ovelha morre. Enche de carrapicho, o pelo embola e vira uma coisa ali, a lã dela pode crescer tanto que vai cegar os olhos. Então o pastor tem que estar ali podando a ovelha, podando a lã para não deixar cega, passando o óleo na cabeça para evitar as moscas. E o Senhor vai fazendo isso com a gente, vai cuidando. O Senhor quer cuidar da minha e da sua vida. Quer tirar os carrapichos, quer tirar ali a rebeldia do coração. Como o pastor faz com a ovelha que está rebelde, né? Vai lá e quebra as pernas. E ela vai ali andando na dependência do pastor até se recuperar e não se apartar mais dele. É assim que o Senhor faz com a gente também. No livro de Lucas, capítulo 19, vai falar sobre a história de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus estava passando com a multidão ali e ele subiu na árvore porque ele era baixinho. Subiu na árvore para ver Jesus. E lá no versículo 5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele se arrependeu. E a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E ele se converteu dos maus caminhos dele, porque arrependimento é conversão, é mudança de rota. E ele restituiu. Aqui ele falou para Jesus: Deus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Então ele restituiu as pessoas, ele restituiu os pobres, porque ele se arrependeu dos pecados dele. Ele viu onde ele estava desalinhado, onde precisava arrumar a bagunça, onde precisava restituir. E muitas vezes o Espírito Santo ele vai nos levar a esse lugar de restituição, onde houve mentira, que agora você fale a verdade, onde houve injustiça, que agora você faça a justiça, com o direcionamento de Deus. Porque quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Amém? Então que o nosso coração esteja sempre nesse lugar de dependência de Deus, de arrependimento, de constante temor do Senhor, como fala aqui em Provérbios 14, de constante relacionamento com Deus, porque o Senhor ele quer se relacionar com a gente como amigos. Não é como um Deus distante e perverso que vai te castigar, te levar para o inferno, não. É um Deus que quer ser seu amigo, é um Deus que quer te tirar do lamaçal do pecado, quer te limpar, quer cuidar de você, para te levar a viver na plenitude da vontade de Deus para sua vida. Amém? Então esse vídeo ele não é uma acusação para você, mas é um alerta, um chamado do Senhor para a sua vida, para você não sair desse lugar de arrependimento, de constrangimento, porque o Senhor te ama e o amor dele é constrangedor, o amor do Senhor por nós. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos carentes da glória de Deus, assim como a palavra de Deus fala. Nós somos carentes dessa graça que nos foi dada por meio de Cristo. Então que a gente venha tomar posse dessa graça do Senhor, dessa graça imerecida, porque a gente não merece mesmo não. Mas é essa graça, é o sangue de Jesus que nos justifica, é o sangue de Jesus que nos lava, que nos redime, que paga aquilo que só Ele mesmo pode pagar, porque a gente não pode.
Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.